Imagine alguém desaparecer sem deixar um único vestígio. Nenhum rastro, nenhum som, nenhuma explicação lógica. Pessoas que simplesmente somem menos, como se tivessem sido apagadas da realidade. No Brasil, país repleto de lendas, florestas vastas e lugares de energia enigmática. Existem casos reais de desaparecimentos misteriosos que até hoje desafiam investigadores, cientistas e até mesmo o senso comum. E o mais inquietante é que muitos desses casos parecem ter algo em comum. Fenômenos estranhos, luzes inexplicáveis e um silêncio que ecoa até hoje. Prepare-se para conhecer histórias reais que vão te fazer questionar o que realmente acontece quando alguém desaparece, sem motivo aparente. O primeiro caso nos leva ao interior de Minas Gerais. Em 1987, na pequena cidade de Araguari, um agricultor chamado João Prestes Filho vivia uma vida simples, até o dia em que retornou para casa, completamente queimado, em estado de choque, gritando por ajuda. Testemunhas afirmaram que ele teria sido atingido por uma luz intensa que desceu do céu enquanto voltava da roça. O detalhe mais assustador: não havia sinal de fogo, nem nada que pudesse explicar as queimaduras. Horas depois, João faleceu, e o corpo apresentava marcas tão estranhas que pareciam irradiadas de dentro para fora. O caso foi arquivado como morte por causas desconhecidas. Décadas se passaram, e até hoje, há quem jure que aquilo foi um encontro com algo que não era deste mundo. Mas talvez o desaparecimento mais emblemático do Brasil seja o caso da Ilha de Colares. Ocorrido no Pará entre 1977 e 1978, centenas de moradores relataram ter visto luzes misteriosas no céu, que desciam sobre as pessoas e lançavam feixes de energia. Essas luzes, apelidadas de chupa-chupa, teriam causado ferimentos, queimaduras e até desaparecimentos. O medo foi tão grande que o Exército Brasileiro enviou uma equipe para investigar o fenômeno, menos a famosa Operação Prato, liderada pelo coronel Uirangê, Holanda. Documentos secretos liberados anos depois confirmaram que o governo realmente estudou o caso, registrando centenas de fotos e vídeos de objetos voadores. Mas o mistério persiste. O que eram aquelas luzes? Experimentos militares? Ou algo muito além da nossa compreensão? Outro desaparecimento que ainda intriga é o do piloto Frederico de Oliveira. Ocorrido em 1994, durante um voo particular sobre o litoral do Espírito Santo, o avião simplesmente desapareceu do radar sem emitir qualquer sinal de emergência. O mais estranho: horas antes, o piloto havia relatado a amigos que vinha observando luzes que o seguiam durante voos noturnos anteriores. Dias depois, destroços do avião foram encontrados, mas o corpo de Frederico jamais foi recuperado. A perícia apontou inconsistências: menos combustível restante, equipamentos intactos e ausência de sinais de impacto violento. Seria possível que algo o tivesse feito perder o controle? Ou que ele tivesse sido atraído por algo nos céus? Mas os casos não se limitam a áreas rurais ou florestas isoladas. Em 2005, em São Paulo, o desaparecimento de Bruna Ribeiro, uma jovem de 19 anos, se tornou um enigma urbano. Câmeras de segurança mostraram a garota caminhando em direção a uma estação de metrô. E depois disso, nada. Nenhuma imagem de saída, nenhum registro de passagem, como se ela tivesse simplesmente evaporado. O que intriga é que na mesma região, outras pessoas relataram eventos estranhos naqueles dias. Sons metálicos vindos do subsolo e uma névoa espessa que cobria as ruas durante a madrugada. Teorias começaram a surgir, de sequestros por cultos secretos a experimentos ocultos conduzidos em túneis abandonados do metrô. Nenhuma prova concreta, apenas um vazio e o silêncio. Outro caso que mexeu com o imaginário popular é o do desaparecimento do menino Carlinhos, em 1973, no Rio de Janeiro. Carlinhos, de apenas 10 anos, desapareceu misteriosamente em plena luz do dia. Enquanto brincava na rua em frente à sua casa, em um bairro de classe média, o caso mobilizou o país, chegando a envolver a Polícia Federal e até médiuns famosos da época. Centenas de pistas falsas surgiram, mas nenhuma levou ao paradeiro da criança. O mais perturbador é que nos anos seguintes, pessoas relataram ter visto um menino idêntico a Carlinhos, em diferentes estados do Brasil, mas sempre sem provas. O caso permanece sem solução, e até hoje é lembrado como um dos desaparecimentos mais misteriosos da história brasileira. Mas e se esses desaparecimentos não forem eventos isolados? Alguns pesquisadores acreditam que possa existir uma conexão entre locais energéticos e fenômenos inexplicáveis. Áreas conhecidas como zonas de silêncio, triângulos magnéticos e pontos de anomalia eletromagnética aparecem frequentemente nas regiões onde esses casos acontecem. Há quem diga que portais dimensionais ou campos de energia não detectáveis possam ser responsáveis por fazer pessoas sumirem,
como se atravessassem uma fronteira entre mundos. Embora a ciência ainda trate essas hipóteses como ficção, os registros de bússolas descontroladas, falhas em equipamentos eletrônicos e testemunhos de luzes no céu tornam a coincidência difícil de ignorar. Há também quem defenda uma explicação mais sombria a experimentos secretos. Durante os anos 1980 e 1990, relatos de helicópteros sem identificação, presença militar em áreas remotas e operações de vigilância se multiplicaram em diferentes regiões do Brasil. Alguns acreditam que desaparecimentos poderiam estar ligados a testes tecnológicos, biológicos ou até psicológicos realizados em sigilo. O problema é que toda vez que um caso se aproxima da verdade, os arquivos somem, as testemunhas se calam, e o assunto simplesmente desaparece da mídia, como se alguém menos ou algo estivesse empenhado em apagar as respostas. Mas talvez o elemento mais perturbador desses casos seja o padrão de coincidências que os conecta. Luzes misteriosas, interferências elétricas, comportamento estranho de animais e uma sensação quase palpável de tempo perdido são descritos em quase todos os relatos. Pessoas que afirmam ter presenciado os desaparecimentos contam que, por alguns segundos, o ambiente parecia diferente, como se o ar vibrasse. Alguns até relatam ouvir um zumbido de baixa frequência pouco antes do sumiço acontecer. Fenômenos assim foram estudados em outras partes do mundo, como o Triângulo das Bermudas, e agora começam a chamar atenção no Brasil. Mas no fim das contas, o que essas histórias têm em comum é a ausência de respostas. Famílias que jamais encontraram seus entes queridos, investigações sem conclusão, arquivos engavetados e perguntas que ecoam até hoje. E é justamente esse vazio que mantém o mistério vivo. O que acontece com essas pessoas? Foram vítimas de algo humano? Um crime oculto? Um sequestro? Uma experiência científica menos? Ou testemunhas de algo que transcende a nossa compreensão da realidade? O Brasil, com seu território imenso e suas áreas ainda pouco exploradas, é um campo fértil para enigmas desse tipo. Florestas densas, regiões inóspitas e comunidades isoladas formam o cenário perfeito para o inexplicável. Talvez nunca saibamos o que realmente aconteceu com João Prestes, Carlinhos, Bruna, Frederico e tantos outros. Mas há algo que todos esses casos nos ensinam. O desconhecido ainda caminha entre nós. E quanto mais olhamos para o vazio, mais ele parece olhar de volta. Então, a pergunta permanece: esses desaparecimentos são apenas tragédias humanas? Ou há forças, naturais ou não, que continuam agindo nas sombras, longe do nosso entendimento? Porque no Brasil, terra de luz e mistério, às vezes o inexplicável está mais próximo do que imaginamos. E talvez, quando menos esperarmos, seja ele quem nos observe primeiro.